Beleza? Vamos lá, gente. Aqui é o Xandão. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas como a gente prometeu aí, eu ia gravar para a gente ter registrado aí a resolução da AT, né? Para a gente ajudar a gente aí no estudo da prova, né? Para a prova da próxima semana. Então a gente fez aí essa AT2 aí nessa semana do dia 25 de março, né? E eu quero resolver com vocês aí as 5 questões que eu propus, né? Então, no intuito aí de ajudar vocês aí, tá? A estudarem para a prova. Então, vamos começar, né? Conforme a gente comentou, eu queria falar um pouquinho sobre a primeira questão aqui, né? Então, deixa eu colocar a questão para vocês aqui. Vamos lá. Um corpo em movimento uniforme pode ser descrito pela função horária S igual a 4t. Então, só lembrando aqui, algumas pessoas fizeram alguma confusão com essa notação aqui, S de t, né? Isso aqui é uma notação referente à função. Então, quer dizer que o espaço ali, a função espaço, ela está em função do tempo, mas isso aqui não vai entrar no nosso cálculo, é só uma anotação, tá? Então a função aí S igual a 4t, onde S representa a posição do corpo e o t é o tempo, ambos medidos em unidades do sistema internacional, metros e segundos, tá? Observação importante. Assinale qual das alternativas abaixo melhor a representa o movimento do corpo descrito pela função horária anterior. Né? Então eu comentei com vocês já em sala que na realidade em prova essa alternativa ela não aparece, todas as alternativas anteriores estão corretas, né? Então já é uma configuração da prova. Então quando a gente tiver um exercício como esse em prova de múltipla escolha, isso não vai aparecer, tá? Mas eu preparei essa questão com todas as alternativas corretas, já adiantando aí a resposta, né? Mas eu acabei preparando para dar para vocês aquela sensação de que da aplicabilidade de todas as alternativas. Então, mas isso aqui numa prova não vai acontecer assim, tá? Então, primeiro que essa alternativa não aparece para a gente em prova. Mas vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha. Então a gente tem aqui a nossa função, né? Eu vou só mudar minha câmera e vou colocar aqui a minha mão para vocês, para aparecer aqui, para vocês virem a resolução, tá? Me dá só um tempinho para eu mudar aqui a minha câmera, tá? Vocês devem estar vendo agora aí a minha mão. Eu vou tirar aqui a minha, eu vou inverter aqui, né? Minha resolução tá aqui, tá? Então vocês estão vendo aí a minha folha aqui e o enunciado do lado, tá? Qualquer coisa você dá uma ampliada aí para ver melhor, tá? Deixa eu tirar meu nome daqui, porque senão vai ficar aqui atrapalhando, né? Deixa eu ver aqui onde está essa configuração aqui. Aqui, para não ficar aparecendo na folha. Muito bom. Então, ajustes aí, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Então eu tenho o corpo em movimento, né? Como eu disse para vocês, essa aqui é uma questão de análise de equação horária, né, do espaço. Então para a gente fazer isso aqui, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comparar a equação dada com a equação literal, né, do espaço que a gente chama de sorvete, né? Então S igual a S0 mais VT, tá? Então aqui vocês já conhecem o nosso sorvete do McDonald's sem cobertura, sem granulado, né? Então agora nós vamos colocar embaixo dele para a gente conseguir analisar aqui, ó, S igual a 0 mais 4t, que é a equação dada. Aí você vai falar, poxa, Xandão, mas aqui na equação dada aqui, eu não tenho esse zero que você falou aqui, né? Não existe isso aqui. O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que o zero ele é nada, então nada pode ser retirado da equação, não é isso? Então a gente vai comparar aqui, a gente já tem todas as possibilidades aqui. Então vamos lá, na alternativa A,
né, ele pergunta o seguinte: o corpo parte, né, da origem. Então lembra, quando ele parte no momento t0, tá? Então importante para a gente aí, quando ele parte no momento t0. E quando eu falo origem, sempre que eu usar a palavra origem ou origem dos espaços, nós estamos falando do ponto de referência, o ponto absoluto. Então eu tenho que S0 igual a 0, como já está escrito aí. Então a gente tem aqui que o corpo parte, a hora que ele parte no instante t0, ele parte da origem S igual a 0. Logo, S0 igual a 0, como está descrito aqui na nossa equação. Então a alternativa A está correta. Beleza? Vamos lá. Alternativa B. A velocidade média do corpo é 4 metros por segundo. Então a gente tem aqui um MRU. O que é o MRU? É um movimento onde a velocidade é constante e, no nosso caso aqui, igual a 4 metros por segundo. Concordam comigo? Logo, quando eu falo em velocidade média, a velocidade média é o quê? É exatamente aquela velocidade com que quem está de fora, que quem está olhando externo ao movimento, ele supõe que o corpo ele tenha coberto aquele determinado deslocamento naquele determinado tempo, aquela velocidade constante. Logo, nós podemos falar sim que a velocidade do corpo ela corresponde a essa velocidade constante, a velocidade média corresponde. Então a gente tem aqui a alternativa C correta, tá? Alternativa B correta, desculpem. Agora a C, né, a gente tem aqui então em t igual a 2 segundos, o corpo está em 8 metros. Então isso aqui já é simples, a gente já fez na outra prova, né? Então o que eu vou pegar? Vou pegar a equação 0 mais 4t, só que eu vou substituir o t por 2, né? 4 vezes 2, eu tenho que o espaço, quando o tempo é igual a 2, é 8 metros. Então a alternativa também está correta, tá? Ela também está correta. E aí eu tenho a alternativa D, D de dado. Né? Eu não fui tão criativo nessa questão, eu poderia ter dado um espaço para a gente calcular o tempo, mas eu acabei repetindo, né? Então S igual a S, 4 vezes 4, S igual a 16 metros. Mas eu poderia ter perguntado se o movimento era retrógrado, progressivo, poderia ter dado espaço para achar o tempo, e aí tudo isso vocês sabem fazer, né? Mas a alternativa está correta, tá? Então, esse é o que é importante. Logo, a gente tem o quê? Se todas as alternativas estão corretas, então E é a minha alternativa correta. Todas as alternativas estão corretas. Então, quem marcou lá, né? Vamos só marcar aqui. Essa é a alternativa correta, alternativa E, tá? E aí eu não vou resistir. E de Eba, como é bom fazer exercício com o Xandão, né? Agora no YouTube, né? Xandão YouTuber. Então tá aí o nosso primeiro exercício, tá? Já comentei um pouco disso em sala, mas tá? A gente não vai ter essa alternativa, todas as alternativas anteriores estão corretas, tá? Em prova, mas se aparecer uma questão dessa, ela vai aparecer, tá? Nós vamos ter que escolher qual é a alternativa correta, as outras vão estar erradas. Eu coloquei assim para a gente verificar aí como se faz elas elas todas certas aí, né? A gente conferir que elas vão dar certo. Mas vamos lá, né? Vamos para a próxima questão aqui, tá? Deixa eu correr aqui um pouquinho. Então a gente tem aqui a questão 2, como eu já tinha comentado com vocês em sala também, ela é uma questão muito semelhante com aquela questão que foi apresentada lá no começo da matéria, quando a gente começou a falar de encontros no MRU, né, aquela questão do Jeep e do caminhão, tá? É uma questão muito semelhante com aquela, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma matéria, uma questão que fala de uma perseguição. Então eu sempre vou ter um carro atrás,
um carro na frente, o carro de trás ele está mais rápido que o carro da frente, logo em determinado momento ele vai alcançar esse veículo aí lá na frente. Então lembrem-se o seguinte, que nesse tipo de exercício eu tenho 4 possibilidades de perguntas, tá, que podem ser feitas nesse exercício. Tá? Tenho 4 possibilidades diferentes. Tá? A primeira possibilidade é a seguinte, eu tenho os 2 veículos e o primeiro vai alcançar o segundo em algum momento. Aí a pergunta é, em que momento esse veículo vai ser alcançado? Essa é a primeira pergunta possível nesse tipo de exercício. Segunda pergunta possível, em que local do espaço o veículo de trás vai encontrar o da frente? Então essa é a segunda pergunta possível. Terceira pergunta possível é a seguinte, qual é o deslocamento do corpo que está atrás até alcançar o corpo que está na frente? E a quarta pergunta possível é qual é o deslocamento do corpo que está na frente até ser alcançado pelo móvel que está vindo atrás. Tá? Então são as perguntas possíveis. Então vamos ler a nossa questão aí, né? Vamos lá. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de, então eu quero saber o tempo, a pergunta que ele faz é a primeira pergunta possível, né? Então vamos lá, como eu já comentei com vocês em sala, esse é o tipo do exercício que é muito importante que a gente execute o desenho, tá? Principalmente esses exercícios de encontro. Então vamos executar o desenho. Como é que é o desenho? Eu vou fazer aqui uma trajetória, onde eu tenho o meu automóvel, e eu tenho em algum lugar aqui do espaço, eu tenho o meu caminhão, onde o veículo está a 80 km por hora e o caminhão a 60 km por hora. Tá? E eu sei que a distância entre eles é 60 quilômetros. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui para complementar esse desenho? Isso aqui é o que o exercício fala para a gente. Para a gente complementar, eu tenho que definir aonde que eles estão no espaço. Então eu vou definir aqui o nosso ponto de referência. O automóvel A, ele está no ponto 0. Logo, se ele está no ponto 0 e a distância entre eles é 60, esse aqui é o ponto 60 km. Tá? E o que eu sei além disso? Eu sei que eles vão se encontrar em algum lugar lá na frente, né? Eles vão se encontrar no mesmo lugar, tá? Então eles vão se encontrar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, pegando esse desenho, agora a gente já está com ele bem mais detalhado, a gente vai escrever as equações. Então a gente tem aqui, ó, SA, que é a equação do espaço de A, ele está no S0 igual a 0, mais a velocidade dele vezes o tempo. Então eu tenho aqui o sorvete aqui do móvel A. E aqui o sorvete do nosso caminhão, que é o nosso móvel B. Ele começa o movimento no quilômetro 60 e ele anda a 60 km por hora, vezes T. Tá? Então eu tenho um encontro e eu quero saber em que momento que eles se encontram. Então eu tenho aqui, eles se encontram no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então vamos ver isso aqui, né? Olha lá. Então é uma coisa de escrever 80T, que é o SA, e o SB, que eu vou substituir por 60 mais 60T. Vou passar o 60 para cá subtraindo, vai ficar 20T igual a 60, T igual a 3 horas. Tá? E o que são essas 3 horas? Essas 3 horas são exatamente o momento em que eles se
encontram. Eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo instante do tempo. Logo, se eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo instante do tempo, se eu substituir esse tempo em qualquer uma das equações, eu vou obter o lugar onde eles se encontram, que é a minha segunda pergunta possível. Então, SA é igual a 80 vezes 3, a posição do corpo A. Quando passam as 3 horas e eles se encontram, a posição é igual a 80 vezes 3, 240 quilômetros. Isso quer dizer que eles se encontram no quilômetro 240 após 3 horas do início do movimento, tá? Após 3 horas do início do movimento. Ah, mas Xandão, diz uma coisa, e se eu quiser usar a equação B? Sem problema, a equação B também tem que satisfazer a mesma condição, afinal, eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo tempo. 60 vezes 3, 180, mais 60 igual a 240 quilômetros. Então, se encontram no quilômetro 240, respondendo à segunda possibilidade. Lembrem que nessa questão aqui, que foi dada, eu só pergunto qual é o instante do tempo em que eles se encontram. Inclusive, resposta C na nossa AT. Mas eu tenho as outras 3 possibilidades de pergunta. E uma das perguntas é em que lugar que eles se encontram. No mesmo lugar, no quilômetro 240. E aí eu posso aproveitar para ainda falar das 2 outras possibilidades. Qual é? Qual é o deslocamento do corpo A daqui do início até ele encontrar o corpo B? Eu sei que deslocamento é S menos S inicial. O deslocamento do corpo A é igual, ele se encontra em 240 e ele sai do quilômetro zero. Então, o deslocamento do corpo A é 240 quilômetros. Ah, Xandão, mas é a mesma coisa? É, porque ele começa no ponto zero. Mas vamos falar do deslocamento do corpo B? O deslocamento do corpo B é a 4ª pergunta possível. O carro que está na frente, qual o deslocamento dele até ser alcançado pelo que está atrás? Mesma coisa, olha lá, eles se encontram no mesmo lugar, mas ele parte de um lugar diferente. Então, o deslocamento do corpo B é 240, onde ele encontra com o corpo A, menos da onde ele sai, que é 60. O deslocamento do móvel B é igual a 180 quilômetros. Então, essas são as 4 possibilidades que a gente tem, né, de responder. E essas últimas 2 possibilidades aqui, a gente não precisa nem calcular, não é isso? É só olhar, eles se encontram aqui no 240 e sai do zero. 240. Eles se encontram no 240 e o móvel B sai do 60. 240 menos 60, esse espaço aqui, esse deslocamento é de 180 quilômetros. Tudo bem? Então essas são as 4 possibilidades que a gente tem aqui, né? Então lembrando aqui que a nossa resposta é a resposta C. Como é bom fazer exercício com o Xandão, né? Aqui no YouTube. Então fica aí, né? Nossa abrindo um leque aí, né? Nas próximas oportunidades nós vamos refazer vídeos como esse aqui para a gente ter isso gravado, vocês terem acesso aí a essa facilidade. Mas vamos lá, né? Vamos continuar falando aqui das nossas questões. Voltando lá, a gente tem a 3ª questão, que é uma questão muito semelhante à questão que a gente fez agora, a 2ª questão, né? É uma questão parecida com aquela do trem. Agora, eu não vou resolver as 4 possíveis questões, só vou resolver aquilo que for perguntado, tá? Então vamos lá, vamos ver o que a questão diz. Marta e Pedro combinaram encontrar-se em certo ponto de uma autoestrada plana para seguirem viagem juntos. Marta, ao passar pelo marco zero da estrada, constatou que, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora, chegaria na hora certa no ponto de encontro combinado. No entanto, quando ela estava no marco do quilômetro 10, ficou sabendo que Pedro tinha se atrasado e só então estava passando pelo marco zero.
pretendendo continuar sua viagem a uma velocidade de 100 km por hora. Ele está falando do Pedro aqui, né? A 100 km por hora. Mantendo essas velocidades, seria previsível que os dois amigos se encontrassem próximos a um marco da estrada com indicação de... Aí ele dá os quilômetros ali, né? Então é importante a gente entender aqui, né, que essa primeira parte do exercício, quando ele fala que a Marta saiu e tal, né, e passou pelo marco zero e tal, essa parte ela não é uma parte importante no movimento, tá? Ela não é uma parte importante no movimento até aqui. Por quê? Porque até aqui a Marta está sozinha no movimento. E como a gente está falando de um movimento de encontro, a gente quer saber aonde que eles se encontram, a gente só começa a contabilizar o movimento a partir do momento em que os dois corpos estão em movimento. Tá? Então o que acontece quando os dois corpos estão em movimento? Então vamos lá para a nossa folhinha aqui, né? A gente tem o exercício 3 aí. Então os dois corpos só estão em movimento quando Pedro começa a andar a partir do marco zero. E lembra que o Pedro está saindo aqui com 100 km por hora de velocidade. Tá? Nesse momento em que o Pedro está no marco zero, a Marta ela está no quilômetro 10. Então aqui, ó. Então agora a gente começa a contabilizar. A Marta ela saiu do zero, andou até o 10, mas isso não importa. O que importa é que o movimento começa quando ela está nos 10 quilômetros, andando a 80 km por hora. Tá? E o que vai acontecer? Eles vão se encontrar lá no futuro, não é isso? No mesmo lugar, no mesmo instante do tempo. Então a pergunta aqui é: em que lugar que eles vão se encontrar? Essa é a grande pergunta aqui da questão, que seria a segunda possibilidade que a gente tem naquelas 4 possíveis perguntas que eu posso fazer numa questão dessa. Tá? Xandão, você não vai definir o ponto de referência? Não, ele já acabou definindo para mim aqui. Né? Ele não fala que a distância entre eles é 10 km. Ele fala que o Pedro está no ponto 0 e a Marta está no ponto 10. Então eu já não preciso fazer mais nada aqui. Tá? Então o que ele quer saber? Em que lugar que eles se encontram. Então vamos escrever aqui a equação, né? Equação do Pedro. O Pedro ele começa o movimento aqui no ponto 0, S0 igual a 0, e ele tem uma velocidade de 100 km por hora vezes o tempo. A Marta ela começa no quilômetro 10, tá? E ela tem uma velocidade de 80 km por hora. E aí, então, agora eu vou aplicar o nosso conceito. Qual é o conceito? Eles vão se encontrar, não é isso? Onde eles se encontram? Eles se encontram no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos lá. Substitui aí. 100t, que é o espaço do Pedro, é igual ao espaço da Marta. 10 mais 80t. O 80 passa para lá subtraindo, aqui vai ficar 20t igual a 10, então eles levam aqui meia hora para se encontrarem. Meia hora para se encontrarem. Tá? Esse é o significado do tempo. Depois que o Pedro entra na estrada, meia hora depois ele vai alcançar a Marta. Tá? Lá onde eu quero saber que é o espaço, né? Porque a minha pergunta aqui é aonde eles vão se encontrar? No mesmo lugar, tá? Após meia hora. Então eu vou fazer o quê? Vou substituir esse tempo que eles demoram para se encontrar em qualquer uma das equações. Então vamos lá. Vamos substituir na equação do Pedro. 100 vezes meio. Tá? Então eu acabo descobrindo aqui que o Pedro encontra a Marta no quilômetro 50. Xandão, mas a Marta vai estar lá no quilômetro 50 depois de meia hora? Com certeza. Vamos substituir na equação da Marta. 10 mais 80 vezes meio. Então 80 sobre 2, 40, mais 10, eu tenho que o espaço da Marta em meia hora também equivale a 50, ao quilômetro 50. Ou seja, eles se encontram no mesmo lugar, no mesmo momento, não é isso? Então a gente vai lá no nosso exercício e vamos marcar aqui então a alternativa D,
de demais é fazer exercício com o Xandão no YouTube, não é isso? Então tá aí, ganhamos mais uma aí, né? Então partimos para a quarta questão, tá? E aí agora na quarta questão a gente parte para um outro exercício, um exercício agora de encontro, não mais de perseguição, mas um exercício de colisão, tá? Não necessariamente que os dois vão colidir, mas é um exercício que simula a colisão, um encontro em sentidos diferentes, tá? Exercício 4. Dois automóveis MN, inicialmente a 50 km de distância um do outro, deslocam-se com velocidades constantes na mesma direção e em sentidos opostos. Então, um exercício de colisão. Se lembra que direção é a estrada, eles estão na mesma direção, eles estão na mesma estrada, mas andando em sentidos opostos, um para um lado direito e o outro para o lado esquerdo. O valor da velocidade de m em relação a um ponto fixo na estrada é igual a 60 km por hora. Então essa é a velocidade do corpo m. Após 30 minutos, ou seja, meia hora, os automóveis se cruzam em uma mesma linha da estrada. Tá? Então eles vão se encontrar. Em relação a um ponto fixo da estrada, a velocidade de n tem o seguinte valor em quilômetros por hora, tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, vamos colocar a nossa folha aqui, né, para a gente poder criar esse raciocínio. Então ele tem uma trajetória, veja que o desenho é praticamente o mesmo da perseguição, tá? Só que agora eu tenho o corpo m de um lado e o corpo n do outro, sendo que o m tem 60 km por hora, e eu tenho o n aqui com velocidade v, andando no sentido contrário. Ele diz que a distância entre os dois é 50 km, né? Logo eu preciso localizar esses caras no espaço, né? Então vou determinar minha referência aqui, e vou determinar se aqui é 0, aqui é 50. Então já está determinado, e eles vão se encontrar onde? No mesmo lugar, no mesmo instante do tempo. E qual é o instante do tempo? É o instante meia hora. Em meia hora eles se encontram no mesmo lugar. Então aqui eu não vou, nesse exercício especificamente, eu não vou ter que calcular o tempo, tá? Nem sempre vai ser assim, pode ser que sim, eu tenha que encontrar e eu vou igualar os dois espaços. Mas nesse caso aqui a gente já pulou um passo, eu não tenho que calcular o tempo do encontro, o tempo já foi dado, né? Eu vou escrever as equações, então tá aqui, ó, SM, né? Ele começa no 0, com velocidade 60 vezes t, e eu tenho o que aqui? Eu tenho o meu ponto N, não é isso? O ponto N, SN, é igual, ele começa no 50, eu vou colocar a velocidade aqui, ela está incógnita, eu vou colocar ela positiva, tá? Ah, mas ela é para o outro lado, Xandão. Ok, isso vai aparecer no problema, tá? Então aqui eu tenho as duas equações. No caso, a equação m ela está completa, ela aparece a velocidade, ela aparece tudo. Então isso quer dizer o seguinte, se eu substituir o tempo nessa equação, eu vou obter o lugar onde eles se encontram. Então SM é igual a 60 vezes meio. Logo, em meia hora, que é o tempo que eles levam para se encontrar, ela vai estar no quilômetro 30. Então esse aqui é o quilômetro 30. Concorda comigo? Eles se encontram no quilômetro 30. Afinal, eles se encontram no mesmo lugar e no mesmo tempo. Tá? Então, isso quer dizer que em meia hora, o SN também vai estar no quilômetro 30. Então, eu posso dizer que isso aqui é 30. Tá? Quando? Quando o tempo for igual a meia hora. Beleza?
Se eu fizer aqui, acertar a minha equação, eu vou ter aqui que V sobre 2 é igual a 50, passa para cá negativo, subtraindo, então isso aqui é igual a menos 20, tá? O que eu vou fazer? Vou passar esse 2 está dividindo para cá, multiplicando, não é isso? E vou ter o quê? Que a velocidade do corpo N é igual a 2 vezes menos 20, que é igual a menos 40 km por hora. Então essa aqui é a velocidade do corpo N, tá? Então a gente tem aqui, se a gente for lá no nosso texto aqui, né, na nossa questão, opa, já estou mexendo nas coisas aqui. A gente tem aqui que a velocidade é menos 40. Lembra que ele não está pedindo módulo. Ele não colocou o módulo da velocidade, ele está pedindo a velocidade. E como velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem direção, sentido e módulo. Então eu tenho que ter o sinal aqui, menos 40 km por hora, tá? Letra A de A. Como é bom na véspera do feriado fazer exercício com o Xandão no YouTube, não é isso? Tudo isso aí para a gente ajudar vocês a poderem estudar para a provinha aí, não é isso? Vamos lá, então tá tudo certo, a gente já fez aí a questão 4 e agora nós vamos então para a questão número 5. E a questão número 5, ela é uma questão que a gente tem que tomar bastante cuidado com ela. É uma questão, eu já falei do conceito aqui anteriormente, mas, tá, super importante a gente bater nesse ponto, tá? Essa é uma questão que apresenta um atraso, tá? Um atraso de uma das partes. Isso aqui pode tanto valer para uma questão de colisão como uma questão de perseguição, tá? Então o que acontece é que nessa questão, uma das pessoas envolvidas, ela sai para o movimento depois da outra. Logo, o que acontece? O movimento só começa quando os dois corpos estão participando do movimento. Enquanto eu tenho um corpo parado que não entrou ainda, a gente não tem um encontro. Eu já falei disso em sala. A gente só tem um encontro quando as duas entidades, os dois móveis, eles estão participando do movimento, tá? Então presta atenção nessa questão aqui, tá? Esse conceito é muito importante. Então eu tenho que considerar aonde que o corpo inicial, o corpo que iniciou o movimento, aonde ele está depois do atraso do segundo corpo, tá? Então presta atenção nisso. Vamos lá, vamos chamar aqui o exercício, tá? Exercício 5. O exercício diz o seguinte para a gente aí. Antônio está parado num posto de gasolina quando vê o seu amigo Bruno passando por um ponto P na estrada. Então ele está lá, ele enxerga esse ponto P, é o ponto de partida, por isso que chama P, né? Ponto de partida. Então o Bruno ele passa pelo ponto de partida e o Antônio está olhando. O Bruno ele está a 60 km por hora. Pretendendo alcançá-lo, o Antônio parte com o seu carro e passa pelo mesmo ponto P, que é o ponto inicial, 2 horas depois, mas com velocidade de 80 km por hora. Considere que ambos dirigem com velocidades constantes, medindo o tempo a partir da passagem pelo ponto P, Antônio deverá alcançar o seu amigo aproximadamente em... Então aqui, semelhante àquela primeira questão, né, da nossa AT, eu quero saber o tempo que ele leva para alcançar o Bruno, né? Mas a gente tem que entender o que acontece no exercício, tá? Existe aqui aquela questão do atraso. O movimento só começa quando os dois corpos estão participando do movimento. Então vamos entrar aqui, né? Vamos mostrar aqui nossa folha de novo. Então o que acontece? Olha só, eu tenho aqui que o Pedro ele entra no movimento a partir do ponto de partida, que eu vou chamar de ponto 0.
ele entra no movimento a 80 km por hora. Mas só que 2 horas antes, o Bruno já tinha entrado na estrada, ele já tinha passado pelo ponto P. E o que aconteceu nessas 2 horas? O Bruno ele foi andando a 60 km por hora durante 2 horas. Então eu sei o seguinte, que ΔS é igual a velocidade vezes delta tempo. Então o Bruno ele se desloca a 60 km por hora durante 2 horas. Ele anda, ele se desloca no espaço 120 quilômetros. Isso quer dizer o seguinte, quando Pedro entra na estrada, já passaram 2 horas que o Bruno começou, então o Bruno já está onde? Já está no quilômetro 120. Tá? O Bruno já... Aliás, aqui era o Antônio, né? Não sei que eu estou falando do Pedro aqui. O Antônio, então, ele está aqui no começo, o Bruno já está no quilômetro 120. E ele continua a 60 km por hora. Beleza? Então o Antônio começa a 80 aqui no 0, o Bruno já está no 120, tá? E o exercício diz que eles vão se encontrar. E eles vão se encontrar, porque o Antônio está mais rápido, não é isso? Eles vão se encontrar onde? No mesmo lugar, no mesmo instante. Depois que eu entendo essa questão do atraso aqui, ó, de 2 horas e que o Bruno já está a 120 km para frente, agora não tem mais segredo, eu já montei a minha figura aqui e você vai reparar que isso aqui é muito parecido com aquela primeira questão da nossa AT. Tá? É muito parecido com aquele exercício do Jeep e do caminhão, não tem segredo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e escrever as equações. Vamos lá. O S do Antônio, o espaço do Antônio, ele começa do 0 nesse instante, ele entra no movimento a partir do 0 com velocidade 80 km por hora. E o Bruno ele já está lá na frente, quando o Pedro entra no movimento. Ele já está no quilômetro 120, mas a 60 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que eles vão se encontrar. Onde? No mesmo lugar e ao mesmo tempo, que é exatamente o tempo que eu quero saber. Então, se eles vão se encontrar no mesmo lugar, o SA, o S do Antônio, é igual ao S do Bruno. Tá aí. Vou passar isso aqui negativo para cá, fica 20t igual a 120, tá? E vou descobrir o quê? Que ele vai demorar 6 horas depois que ele entra na estrada para alcançar o Bruno, tá? Então, essa é a resposta aí solicitada. Poderia perguntar onde eles vão se encontrar? Vamos lá, vamos dar uma... Não faz parte da nossa questão, mas vamos responder isso. É só substituir aqui, ó. E se eles se encontram no mesmo instante, no mesmo lugar, é só substituir lá. SA é igual a 80 vezes 6. SA é igual a 480 quilômetros. Eles vão se encontrar no quilômetro 480. Se eu substituir aqui no Bruno, eu vou achar o mesmo valor. Então, se a gente for lá na nossa questão aqui, né, nós vamos encontrar então que a resposta é a resposta C. C de como é bom ir para o feriadão com o Xandão aí fazendo exercício no YouTube, tá? E a gente agora então encerra nossa resolução aqui. Eu espero que tenha esclarecido para vocês aí as dúvidas que porventura vocês tenham acumulado durante a AT, tá? Lembrando que a gente está fazendo essa edição aqui em vídeo para ajudar vocês a se prepararem para a prova, né? Então, a resolução da AT ela vem exatamente para auxiliar a gente aí a tirar dúvidas para a prova. Espero que eu tenha conseguido ajudar os senhores, né, nesse objetivo, né, e desejo a vocês aí uma ótima Páscoa, um ótimo descanso no final de semana, é óbvio, tirando um tempinho para estudar para a prova aí na próxima semana, tá? E a gente se encontra aí lá em aula, tá? Nessa próxima semana aí, começo de abril. Tudo bem, pessoal? Então um grande abraço para vocês e como eu sempre digo, Xandão promete, Xandão cumpre, né? Tá aí o nosso vídeo.
e a gente vai se encontrar então na prova aí. Espero que vocês tenham muito sucesso. Um abraço para vocês, até lá. Tchau, tchau.